Diferenças, a Unesco vem acentuando entre educação de adultos e educação ao longo da vida. E por que essa opção por uma inflexão conceitual e a partir de que matrizes epistemológicas a Unesco está pensando a diferença de conceitos? Isso é pão e manteiga. Sim, existe uma diferença. E nós não devemos confundir os dois conceitos. Educação ao longo da vida, primeiro, é um conceito geral, que significa que educação e aprendizado começa no nascimento e termina na morte. E no meio disso existe uma linha contínua. Educação ao longo da vida significa que é ao longo da vida e por toda a vida. Ocorre em arenas variadas e em moldes variados. Isto é o conhecimento de onde a educação ao longo da vida ocorre, o que deve nos dar um princípio que começa na infância, ocorre nas escolas do sistema educacional formal, mas também fora dele. Educação ao longo da vida, como princípio, deverá ajudar Estados-membros a estabelecerem sistemas educacionais que ajudam pessoas a serem aprendizes ao longo da vida, começando pelo nascimento e logo depois, conceitualmente. Claro que sabemos que as pessoas aprendem constantemente e aprendem muito mais do que aprendem dentro do sistema educacional. Aproximadamente, a nossa hipótese é que o que temos em nosso cérebro vem 80% do aprendizado informal e apenas 20% vem do aprendizado organizado na educação formal. Isso significa que é importante fazer essa diferença entre educação formal, informal e não formal. Mas também é preciso saber que é um processo ao longo da vida. E agora eu chego nas diferenças. A educação de adultos é um componente do sistema de educação ao longo da vida. É parte dele, mas não é a mesma coisa. Em alguns Estados-membros, algumas pessoas pensam que após a educação formal, vem a educação ao longo da vida. Essa não é a nossa concepção. Educação ao longo da vida é tudo. Começa no nascimento e inclui as escolas formais. E aqueles que gostariam de promover a educação ao longo da vida como um conceito, deveriam estar cientes de todos esses componentes. E que, claro, o sistema formal tem influência sobre as capacidades das pessoas. Nós estamos convencidos que a educação formal pode aprender com a educação não formal e vice-versa. No conceito da educação ao longo da vida, as pessoas têm que entender que às vezes consiste de componentes do aprendizado organizado, mas não é de modo algum equivalente à educação de adultos. Educação de adultos significa ajudar adultos a encontrarem maneiras de conseguirem aquilo que almejam. E existem níveis diferentes. Alguns adultos não são capazes de ler ou escrever, portanto precisam de ajuda. Outros gostariam de obter mais capacitação profissional. Portanto, eles devem ter acesso a oportunidades para tal. Há outros que gostariam de obter o doutorado, mas não podem porque são mais velhos. Não, eles também devem ter acesso a esta oportunidade. Isso é, na perspectiva da educação ao longo da vida, mas na parte da educação de adultos, parte do sistema em geral. Então, na educação de adultos, adultos devem ter simplesmente a oportunidade de desenvolverem suas capacidades de acordo com o que pretendem.